ele resolve dar mais um passo. Então ele já está trabalhando e resolve o passo para a universidade. Mas ao contrário do que muita gente poderia pensar de se acomodar, onde é que eu estou, ele resolve fazer mais uma mudança. Essa é a parte que vai abrilhantando e a gente vai se inspirando. Mais uma mudança. O que é que você vai fazer lá? Onde você vai morar? E de novo, é um ambiente riquíssimo para a gente extrair experiências, para a gente extrair lembranças, para a gente conversar sobre as dificuldades e os aprendizados que ele passou. Mas será que foram tantas dificuldades? Do que ele precisou se privar? Ou não precisou? Então ele chega num lugar novo, um ambiente completamente novo e tem novos desafios para poder se fixar e se desenvolver. Mas que desafios? E como é que ele lidou com cada desafio desse? A universidade, o novo curso, até pensar e conseguir o primeiro estágio. Esse capítulo vai se construindo e se desenrolando até JG despertar para a primeira ideia de negócio dele. E a forma como ele desperta é muito especial, de uma sagacidade muito grande, como ele identificou uma oportunidade, linkou com experiências que ele tinha e fez isso acontecer. Então esse momento, essa descoberta é impressionante e inspiradora. Pois, já vinha ele já num pensamento, João Padre. João Padre, Conhecia ele, João Padre. E minha mãe conheceu? Olha, assim... Odília. Eu não conheci sua mãe assim, não tenho contato, certo? Eu não tenho assim, uma coisa de doido. Agora, João Padre, muito tempo, meu pai sempre falava em João Padre, falava nesse depois que comprou essa casa, que era... Não é o nome do que eu disse aí. Se eu não me engano, era amiguíssimo de João Padre. Que comprou a casa da gente. Aí comprou a casa de vocês. Porque antes de meu pai e minha mãe mudar daqui, que foi morar em Santos, eu fui morar em Salvador antes, então 2 anos João antes. Padre foi morar em Santos? Foi, minha mãe. Aí depois separaram, né? Aí ele voltou depois. Voltou. Mas como eu saí antes, quando vendeu eu não estava mais aqui. Com 14 anos, final de 14 para 15, eu vim morar em Salvador. E Edilberto morava aqui na República, mais 8 pessoas, era 8 pessoas, né? Só que Edilberto, ele estava se formando em engenharia. No ano que eu vim para cá em 73. Engenharia por conta do Brasil crescendo, né? Os anos 70, né? Brasil grande, as propagandas que tem de crescimento. O polo petroquímico se instalando aqui, é tanto por isso que eu fui fazer engenharia química, por causa do polo petroquímico, né? Aí aqui eu conheci meu sócio, né? Que depois virou meu irmão, meu sócio, conheci Humberto. E conheci todo que trabalha hoje comigo aqui, o Marcelo Oliveira, que conheci nessa época. Essa é a casa do meu sócio, né? É de Humberto. Então, Beto nasceu aqui, ele fala que na época era a melhor casa da cidade. E se ele nasceu aqui, imagina, essa casa tem mais de 50 anos. Era a praça aqui. A família de João e a minha família lá no interior de Sergipe, a gente morava muito próximo. João sempre disse que eu morava no subúrbio, um distritozinho de 10 casinhas que tinham lá. Eu nasci numa delas. Minha mãe, eu nasci nessa casa, morreu nela. As nossas famílias eram muito conhecidas, muito. Lugar pequeno, quase todos são parentes. Meu padrinho Zeca foi casado com uma irmã do tamanho de João. Então era tudo junto, mas eu não conhecia João. Eu passei até na casa dele algumas vezes com o irmão mais velho dele, que era Edilberto. Depois eu vim estudar aqui na Bahia, no mesmo ano que João veio, no ano de 74. Eu vim estudar aqui em Salvador. E aí conheci João e a partir daí foi. E foi nessa época que eu comecei a trabalhar mesmo de carteira assinada. Minha primeira carteira assinada foi com 15 anos. Vê se o senhor me conhece. Vê lá. Mas olha de perto, vem mais perto. Quero ver se o senhor vai me reconhecer, viu? Eu fui seu empregado. Não. Fui seu empregado. Trabalhava na padaria dia de sábado. Abre aqui a porta. Dona Helena.
Sabe tem quantos anos que eu trabalho com o senhor? Uns 50 e pouco. O senhor é torcedor do Vasco. E o senhor não lembra de João Padre, não? Lembra? Euclides foi meu tio, Euclides Paz Mendonça. E eu trabalhei com o senhor aí, acho que pelo menos um ano eu trabalhei. No mínimo. Eu não vou dizer que lembro. Era aquele dia de sábado. Quem trabalhava lá só era o senhor, Dona Helena, Maria, que era a chefa, não era a sua gerente? Pessoa de confiança, ela morava com a gente. É. Ela morava... Cabelo, acho que era mais velho que o senhor, né? Cabelo branco, já amarrado aqui. Aí eu vim morar porque meu irmão morava aqui na República. Porque quem ia me sustentar aqui? Então eu tinha que pagar a República, a alimentação. Então o trabalho, eu já me sustentava. Trabalhar no Pai Mendonça, na loja Cham-Cham. Isso era fiscal de caixa. Qual a função do fiscal de caixa? Com 15 anos, né? Tomar conta de todos os caixas. Eu lembro que aquela loja tinha mais de 30 caixas, 30 check-outs aqui no Pai Mendonça. Então tinha 2, 3 fiscais de caixa por turno. Eu tinha que tomar conta dos caixas, dos empacotadores e dar o visto no cheque, que é a função mais importante. Aí fiz o primeiro ano, o segundo aqui, aí fui para São Paulo. Aí começa a preocupar, né? Bom, agora tem que estudar, agora tem que ter uma profissão. Né? Então aí fui fazer o terceiro ano lá em São Paulo. Eu fiz no Objetivo até. Aí, nessa época, como eu tive um desempenho muito bom lá no Pai Mendonça, aí meu tio recebia referência minha, né? Com 15, 16 anos. Né? Então começou a receber referência. Aí quando eu resolvi ir para São Paulo, eu disse, não, eu vou pagar o mesmo que você está ganhando aqui como mesada. Ele me pagava a escola, né? Tinha mesada. Eu fui morar com meus irmãos lá, com 2 irmãos que naquela época eram solteiros, que era Aguinaldo e Carlos, na República, em 76. 77 eu entro na faculdade, né? Numa visita da delegação do supermercado com meu tio na Bombril, meu tio me apresentou, né? Ronaldo Ferreira, que era o dono da Bombril naquela época. Lá meu filho estuda, meu sobrinho estuda isso aí, não pode trabalhar aqui não. E foi quando eu fui estagiar na Bombril no primeiro semestre de faculdade. Quando ele foi para São Paulo, aí eu já havia feito o vestibular e fui uma vez com uns amigos já de faculdade e que nos tornamos amigos comuns. Aí fomos lá em Santos, para casa da mãe dele. Amigo meu era amigo de João. A minha ligação com o João vem a partir de Humberto, né? Ele até às vezes brinca com um pouco desse ciúme. Ele disse, não, Marcelo é amigo de Humberto. Como se fosse Humberto que tivesse me conhecido primeiro. E de fato eu conheci Humberto em 1975, são quase 50 anos. Um pouco depois eu conheci João, que era amigo de Humberto, já conheci Humberto. Eu tive um contato mais próximo com o João, especificamente em 1978, porque nós fomos fazer uma viagem, eu, Humberto e um colega nosso, Chico Favela, para São Paulo. Combinamos com o João de encontrar com ele, né, para ir tomar uma cerveja, encontrar num barzinho. Marcamos um determinado horário, que ele saía do trabalho, eu saía da faculdade, e a gente estava de férias, né? Então a gente foi primeiro para um outro barzinho fazer um happy hour e a gente estendeu um pouco demais. E João, que não gosta muito de esperar, né, se chateou com o nosso atraso. E ele nessa época andava de moto, né? E aí ele saiu, bom, aí a gente terminou se desencontrando, chegou lá, ele já tinha ido embora. Tá bom, aí fomos para casa. E quando eu tô lá em São Paulo, é mês de julho, um frio em São Paulo terrível, lá em torno de meia-noite. Toca o telefone, né, na casa que a gente estava, e aí era João Alberto, tinha tido um acidente de moto. Ele usava uma motinha para ir trabalhar, ia para a faculdade, tinha tido um acidente e a moto dele foi apreendida, ele não tinha habilitação e para liberar a moto precisava de alguém que tivesse habilitação e eu era o único que por acaso podia fazer. Eu digo, mas rapaz, eu vou acordar de levantar daqui meia-noite de São Paulo, devia estar uns 7 graus, 8 graus. Mandar de moto, que proposta. Aí eu fui lá buscar a moto de João e tal, trouxemos a moto para casa, enfim. Aí assim foi o primeiro caso assim, que eu tenho com o João Alberto de ter tirado ele dessa enrascada. Aí eu comecei a estagiar na Bombril e lá assim, aí eu comecei a despertar, né? Ali eu tenho certeza que eu ia ser gente, né, que eu ia me dar bem na vida, porque eu já estava primeiro na faculdade, estagiando, né? E como eu era estudante, e aí pronto, eu já comecei a mostrar, sei lá, que era muito esforçado, aí era muito esforçado mesmo.
Naquela época, produto de limpeza, e olha que tem pouco tempo, né? Nós estamos falando de 45 anos atrás, mais ou menos, né? 46 anos, produto de limpeza, a Bombril fabricava basicamente o Bombril, sapólio rádio, né? Que era pedra, pasta, pedra e líquido, o detergente Limpol, só. E aí eu fui trabalhar nessa parte de desenvolvimento. Aí quando tinha teste à noite, o seu Nelson era o engenheiro-chefe, né? Aí ele sabia que podia contar comigo, eu ficava a noite toda lá. Então me envolvi muito na Bombril. E eu tinha certeza que eu ia substituir o seu Nelson, eu ia ser o engenheiro lá, porque era muito esforçado, as pessoas gostavam de mim, eu tinha ainda 4 anos de faculdade, eu já estava estudando, eu tinha certeza que ia ser um grande engenheiro, trabalhar na Bombril, na empresa e tal. Aí já perdi a esperança de voltar aqui para o polo petroquímico, né, que eu fiz aqui pensando no polo petroquímico, não, vou ficar por aqui. Foi quando aí comecei a me despertar para o negócio. Como meus parentes tinham supermercado, né, para Mendonça, Bom Preço, etc. Aí eu ia no supermercado e via o preço do produto na prateleira e via o custo, eu tinha acesso ao custo industrial. Eu trabalhava no desenvolvimento de produto. Aí eu disse, poxa, vou ficar rico, porque o custo industrial é 20% do preço da prateleira. Mais ou menos, tem os impostos, tem tudo isso. Né?